Seu passado não define seu amanhã. Quantas vezes você já se viu preso às lembranças de erros cometidos, de oportunidades perdidas, de momentos em que acreditou que não era bom o suficiente? Essas memórias tentam se tornar correntes invisíveis, prendendo você a um lugar onde não há crescimento, nem paz, nem prosperidade. Mas existe uma verdade que atravessa o tempo e alcança você agora. Você não está condenado ao que viveu. O que molda o seu futuro não é a dor que ficou para trás, e sim a fé que você decide sustentar hoje, a ação que você escolhe tomar neste instante e a mentalidade que mantém seus próximos passos firmes. O salmista declara: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Salmo 37:5. Esse versículo não é apenas um consolo espiritual. Ele é uma direção, ele é uma chave, porque ele aponta para um princípio profundo. Quando você entrega o caminho, você interrompe a repetição do passado. Quando você confia, você abre espaço para um novo capítulo. E quando você caminha com essa confiança, o invisível começa a organizar o visível. Há pessoas que vivem com o coração preso em ontem e por isso acordam todos os dias no mesmo lugar interior, mesmo quando o relógio diz que o tempo passou. O corpo segue adiante, mas a mente retorna ao mesmo cenário. O que aconteceu continua acontecendo por dentro. A lembrança vira identidade. O erro vira sentença. A perda vira previsão. E quando isso acontece, o futuro fica pequeno, porque nasce dentro de uma mente que já desistiu antes de tentar. Mas o Salmo 37:5 é uma interrupção dessa lógica. Ele não diz, tente melhorar sozinho. Ele não diz, carregue sua culpa até o fim. Ele diz, entrega. Entregar é soltar. Entregar é parar de negociar com a culpa. Entregar é parar de tentar controlar aquilo que já não pode ser mudado. Entregar é devolver ao Criador aquilo que você não consegue sustentar sem se quebrar. E aqui um detalhe muda tudo. Entregar não é desistir. Entregar é alinhar. Entregar é reconhecer que existe uma sabedoria maior guiando o processo. É admitir que o passado pode ter sido confuso, mas o futuro pode ser instruído. É permitir que Deus seja o centro, não como enfeite, mas como fundamento. Napoleão Hill, ao estudar por décadas as mentes mais bem-sucedidas do mundo, concluiu algo que ecoa com essa verdade. Tudo aquilo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas ele também deixou claro que não basta imaginar. É preciso acreditar com consistência, até que essa crença se torne dominante dentro de você. E é exatamente aí que muitas pessoas se perdem. Elas até desejam prosperar, elas até oram, elas até começam, mas continuam alimentando a narrativa interna do fracasso. Continuam repetindo por dentro um discurso de escassez. Continuam se vendo como alguém que sempre foi assim. E quando a mente repete essa história, ela se torna uma profecia emocional. A Bíblia afirma: assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Provérbios 23:7. Não se trata de poesia, trata-se de realidade espiritual e mental. A mente é um campo, o coração é um solo, e aquilo que você planta em silêncio é o que você colhe em forma de escolhas, oportunidades, decisões e resultados. Por isso, a transformação não começa no dinheiro, ela começa no significado que você dá ao dinheiro. Ela começa no modo como você interpreta a sua história. Ela começa no que você acredita que é possível para você. Porque antes de mudar as circunstâncias, Deus muda a visão. Antes de mudar o destino, Ele ajusta a direção. Imagine a sua vida como um livro. As páginas antigas não podem ser apagadas, mas elas também não são o capítulo final. O próximo capítulo ainda está em branco. E mesmo que você não consiga reescrever o que aconteceu, você pode escolher o que acontece a partir de aqui. O passado é memória, o futuro é construção, e o presente é a oficina onde tudo se decide.
Existe um engano muito comum: acreditar que prosperidade é apenas acúmulo. Mas prosperidade, no sentido mais verdadeiro, é plenitude, é paz interior, é clareza mental, é propósito definido, é direção espiritual e, como consequência natural, recursos materiais que sustentam a missão e expandem a capacidade de servir. O mesmo Deus que criou a abundância do universo, que encheu a terra de frutos, rios e campos férteis, não é um Deus de miséria. Ele é um Deus de vida. E vida, quando floresce, produz. A prosperidade não é um capricho, ela é um efeito de alinhamento. Onde há direção, há fruto. Onde há confiança, há avanço. Onde há fé com disciplina, há colheita. Napoleão Hill falou muito sobre propósito definido. Ele ensinava que pessoas que prosperam de forma consistente sabem para onde estão indo. Elas não vivem ao sabor de emoções instáveis. Elas escolhem um alvo. Elas mantêm uma imagem viva do que querem construir. E mesmo quando a realidade contraria, elas permanecem dentro da visão. A Bíblia também diz isso de outra forma. Onde não há visão, o povo perece. Quando a visão é fraca, a mente se perde. Quando a visão é clara, a mente se organiza. E quando a mente se organiza, o comportamento muda. E quando o comportamento muda, a realidade começa a responder. Talvez você esteja lembrando agora de fracassos financeiros, negócios que não deram certo, portas que se fecharam, contas que apertaram, decisões tomadas com pressa, confiança depositada em pessoas erradas. E você pode ter interpretado tudo isso como prova de incapacidade. Mas existe outra interpretação possível. E se isso foi treinamento? E se assim como o ouro precisa passar pelo fogo para ser purificado, você esteve sendo preparado para administrar algo maior? E se as derrotas não foram sentença, mas instrução? E se as perdas foram um tipo de poda, removendo o que não sustentaria o próximo nível? Napoleão Hill dizia que a oportunidade, muitas vezes, se disfarça de derrota temporária. Ele observou que muitos desistem quando estão mais próximos do ponto de virada. Porque o ponto de virada exige atravessar uma zona desconfortável. A zona onde o passado tenta puxar você de volta e o futuro ainda não se manifestou. Essa é uma fase delicada, porque nesse intervalo, a mente é tentada a voltar ao que conhece. Mesmo que seja ruim, mesmo que seja limitado, mesmo que seja doloroso, a mente se apega ao familiar. E é por isso que entregar o caminho é tão poderoso. Porque entregar é confiar no processo mesmo quando você não vê o mapa completo. A vida é como um rio em constante movimento. Às vezes ele corre sereno, outras vezes encontra pedras, desvios, turbulências. O passado se parece com pedras, marcas que tentam interromper o fluxo. Mas a água não para. Ela contorna, ela insiste, ela segue. E existe dentro de você uma força que também foi feita para seguir. Essa força é a fé. Fé não como um sentimento frágil, mas como uma decisão firme. Fé como postura. Fé como sustentação. Fé como disciplina interior. Porque fé não é apenas acreditar que Deus pode. Fé é viver como quem confia que Ele está conduzindo. E quando você confia, o medo perde o controle. O medo pode até aparecer, mas ele não governa, porque existe algo maior sustentando você por dentro. Napoleão Hill percebeu que pessoas bem-sucedidas tinham algo em comum: uma fé aplicada aos objetivos. Não necessariamente uma fé religiosa, mas uma convicção profunda que as fazia levantar mesmo depois de cair. Uma crença tão sólida que transformava rejeição em combustível, atraso em preparo, dificuldade em escola. A palavra de Deus ensina que a fé é a certeza do que se espera e a convicção do que não se vê. Quando você une esses dois pilares, a fé que vem de Deus e a convicção que organiza a mente, você constrói uma ponte entre a promessa e a realização.
Mas existe um campo de batalha que quase ninguém reconhece: o campo invisível. A maioria das guerras que atrasam o destino não são travadas fora, elas são travadas dentro. Dentro, na forma de pensamentos que se repetem. Dentro, na forma de lembranças que retornam como se fossem verdades absolutas. Dentro, na forma de frases internas como: você não consegue, já tentou, não é para você, é tarde demais. Quando essas frases se instalam, elas se tornam inimigos silenciosos. E o perigo dos inimigos silenciosos é que eles não gritam, eles apenas cansam, eles drenam, eles enfraquecem a coragem, eles deixam a alma sem impulso, eles fazem você viver abaixo do seu potencial sem perceber. Napoleão Hill descreveu o medo como um dos maiores ladrões de destino. Ele identificou medos que paralisam: o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da perda, o medo do fracasso. E esses medos quase sempre nascem do passado. Quem foi humilhado teme tentar. Quem foi traído teme confiar. Quem foi ridicularizado teme se expor. Quem perdeu dinheiro teme investir. Quem caiu teme caminhar. E assim, o passado continua governando o amanhã. Mas o Salmo 37:5 não oferece apenas consolo. Ele oferece estratégia espiritual. Ele diz: entrega, confia e permita que Deus faça o mais. Porque existe um mais que Deus faz quando você sai do controle obsessivo e entra na confiança madura. Esse mais pode ser uma porta que você não viu, pode ser uma pessoa certa que aparece no tempo certo, pode ser uma ideia que nasce quando sua mente acalma, pode ser uma direção que fica clara quando você para de olhar para trás como se fosse destino. E aqui existe algo importante. Prosperidade verdadeira não nasce de ansiedade. Ansiedade é pressa com medo. Prosperidade nasce de clareza com constância. E constância nasce de confiança. O ambiente também influencia. Há vozes ao redor que reforçam o passado, pessoas que lembram seus erros, pessoas que diminuem seus sonhos, pessoas que chamam sua fé de ingenuidade. E se você não filtrar o que entra, sua mente começa a repetir o que ouve. Por isso, prosperar exige proteger a visão, exige preservar o propósito, exige manter firme uma decisão interior. Eu não serei definido por memórias antigas, eu não serei conduzido pelo medo, eu não serei governado pela opinião alheia. Chega um momento em que a vida exige uma decisão, como se você estivesse diante de uma encruzilhada. De um lado, o caminho conhecido, marcado por memórias, limites e repetições. Do outro, uma estrada nova, ainda incerta, mas cheia de possibilidades. Esse é o ponto de virada. O ponto de virada não acontece quando tudo está fácil. Acontece quando você escolhe uma direção nova mesmo sem garantias visíveis. Quando você decide caminhar com fé e disciplina. Napoleão Hill dizia que a riqueza nasce quando você decide com absoluta clareza o que deseja conquistar e mantém essa imagem até que ela se torne realidade. Ele chamou isso de firmeza de propósito. Agora, imagine unir essa firmeza à entrega do Salmo 37:5. A mente fica clara, o coração fica estável, a vida começa a responder. Talvez você tenha vindo de uma infância difícil, talvez tenha sido desacreditado, talvez tenha vivido perdas financeiras, talvez tenha se sentido pequeno perto de pessoas grandes, mas o amanhã não depende da sua origem, ele depende da sua direção. O clímax desta mensagem é quando você entende que você não é vítima, você é protagonista. Você não é refém de memórias, você é construtor de possibilidades. Você não precisa negar sua história, mas pode transformá-la em base. O que parecia derrota pode virar treino. O que parecia atraso pode virar preparo. O que parecia perda pode virar redirecionamento. E quando você compreende isso, a mentalidade de abundância substitui a mentalidade de escassez. Você começa a ver o dinheiro não como obsessão, mas como instrumento. Você começa a ver os obstáculos não como fim, mas como teste de persistência. Você aprende a atravessar tempestades sem abandonar a visão. E então, o desfecho se torna simples e profundo. Seu passado foi escola.
mas não é destino. O amanhã está aberto, o horizonte está vivo, e o presente é o lugar onde a nova história começa. O Salmo oferece a síntese: entrega o caminho, confia e permita que Deus faça o mais. Napoleão Hill confirma: a mente acredita, organiza, persiste e alcança. Quando fé e propósito caminham juntos, o impossível se torna apenas um processo. A prosperidade, no fim, é plenitude, é ter paz interior, é ter propósito, é ter disciplina, é ter relações saudáveis, é ter recursos para expandir o bem. Dinheiro sem propósito é vazio, propósito sem fé é frágil, fé sem ação é estagnação. Mas quando tudo isso se une, você vive uma abundância integral. Você olha para ontem sem ressentimento, para hoje com coragem e para amanhã com esperança. Você entende que cada passo em fé ativa um movimento no invisível e cada decisão firme organiza o visível. E quando a dúvida tentar voltar, e ela tentará, lembre-se, seu amanhã não depende do ontem, depende do que você sustenta hoje, depende da direção que você escolhe agora.